Boa tarde, meus colegas. Nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas desta feita de projeto de estação de tratamento de água residuária. Essa é a aula 2, onde nós vamos discutir o projeto de engenharia na sua parte gráfica. Lembra que nós já tínhamos discutido, em linhas gerais, o projeto na sua parte descritiva, chamado memorial descritivo, contém o memorial descritivo, o memorial de cálculo, as especificações técnicas, e dessa vez nós vamos tratar da parte gráfica. Então, só lembrando, nós estamos tratando do componente do projeto básico, aonde nós dividimos o memorial descritivo e com suas respectivas informações a respeito da área do estudo. Você faz a descrição da localidade, você estabelece a concepção da obra a partir dos estudos preliminares conforme a norma 9648, você apresenta parâmetros de projeto, você faz estudos populacionais, estudos de vazão, todas as informações que sejam necessárias para se implantar a obra. Na sequência, você tem um memorial de cálculo, né? Então, nesse memorial de cálculo, você vai apresentar um documento elucidativo do dimensionamento de todas as unidades do sistema. E você vai detalhar esses cálculos para todo o sistema de esgotamento sanitário e evidentemente, incluindo a estação de tratamento de esgotos. Lembre apenas que se você for contratado para fazer o projeto apenas da ET, você não vai apresentar a memória de cálculo da rede, a montante, que você não foi o projetista responsável. Mas se você for contratado para fazer todo o projeto, evidentemente, você vai apresentar o memorial de cálculo, as informações, os parâmetros, no caso de utilização de software, as telas com os resultados, enfim. Então, você vai fazer isso tanto para a estação de tratamento como para a rede de esgotos, né? No projeto básico, nós temos então as pranchas. As pranchas, neste caso, deverão ser um material que seja completo, que seja suficiente, conforme as recomendações da FUNASA, as recomendações da CAGES, as recomendações do BNDES, da Caixa Econômica, de outros órgãos de fomento ou de concessionárias de serviço, ou de SAIs, de concessionárias de saneamento anônimo, né, sistema anônimo de água e esgoto anônimo, ou das concessionárias estatais, né, estaduais. Então, cada uma delas tem os seus termos de referência, e com base nesses termos de referência que você vai elaborar e apresentar a parte gráfica. Neste caso aqui, as plantas, você diz assim, professor, quais são as plantas que eu tenho que apresentar no projeto? Bom, existem plantas mínimas, mas você deve, usando primeiro as boas práticas de engenharia, em segundo lugar o que a norma requer que você apresente, em terceiro lugar o que os termos de referência das companhias para onde você vai projetar requer, e a sua experiência, o que você julgar no seu bom senso, na sua experiência, e todas isso que eu acabei de tratar, quais são as pranchas, quais são os detalhamentos, quais são os desenhos, quais são as imagens, as vistas que eu julgo que é necessário para uma boa compreensão daquela unidade de sistema que eu vou projetar. Então, se for necessário que eu faça 10 pranchas para apenas eu explicar como é que você vai projetar e construir, como é que eu estou projetando este reator aqui de tratamento para que ele seja construído, que seja. Mas se apenas uma única prancha, em uma única prancha A1, no formato A1, você consegue reunir todas as informações necessárias para se construir, que assim seja, né? Então você não precisa colocar pranchas por colocar, não. Você vai colocar na parte gráfica dos projetos todas as partes necessárias e suficientes para a perfeita compreensão do seu projeto. Neste caso, é salutar que você coloque uma planta ou um mapa. Hoje está muito facilitado, né, com as ferramentas de sensoriamento remoto. Você pode colocar um mapa da cidade, delimitando as subbacias, colocando a área onde vai ser implantada a ET em relação à subbacia onde você está coletando o esgoto e fazendo afluir para a área selecionada. Você pode apresentar, por exemplo,
uma imagem de satélite e delimitando as subbacias com as devidas legendas e demonstrar na fase de estudo preliminar quais são as áreas potenciais que você está, que estão em estudo para se implantar a ET, e aí você vai apresentando essas informações até chegar à área definitiva, onde evidentemente você vai apresentar uma planta, né, e normalmente agora topográfica, plana e altimétrica, onde você delimita a área, mostra a locação dessa área em relação às demais partes, etc., né? Então você vai ter plantas do sistema de esgotamento sanitário em si, se for esse o caso, e mostrando as redes coletoras com os PVs, as linhas de rede, coletor-tronco, interceptor, emissário, etc. As plantas construtivas, no caso, para nós, projetando a estação de tratamento, nós teremos diversas subunidades de sistema dentro da área da ET, e dentro dessa área da ET você vai apresentar em cada uma dessas unidades de sistema várias pranchas mostrando as plantas baixas, os cortes longitudinais, os cortes transversais, corte AA, corte BB, corte CC, corte DD, corte NN, quantos sejam necessários que você, projetista, julga para que quem vai construir possa estudar o projeto, compreender o que é que você quis ao projetar aquilo ali e transformar em realidade ali naquele terreno, naquelas condições ali do projeto. Então você vai apresentar todos os detalhes. E neste caso, além de apresentar as plantas e os cortes e as vistas, você também vai apresentar inúmeras, vamos dizer, detalhes que você vai ampliar e mostrar isso em escala com um módulo menor, escala 1 para 10, escala 1 para 20, 1 para 25, de elementos do projeto que você entende que, para que seja visualizado melhor, é preciso ampliar e ser colocado lá informações, detalhes, especificação de materiais, etc., como nós vamos ver. Então, aí você vai ter as plantas, que nós vamos tratar daqui a pouco mais detalhes que são necessários, estamos apenas introduzindo, e a planilha orçamentária, mostrando os componentes do projeto básico, quando nós vamos detalhar ali os custos, né, os itens, os serviços, os preços e os custos de cada item de serviços de cada unidade de sistema. E aí, na sequência, você tem, portanto, digamos, de modo geral, o que é que se espera, pelo menos, que você deve apresentar em um projeto básico nas partes gráficas, certo? Se na parte descritiva você tem que apresentar o descritivo técnico, o memorial de cálculo, o orçamento, o cronograma físico-financeiro, as especificações técnicas e o manual de operações, nas partes gráficas você deve, pelo menos, apresentar a topografia da rede coletora, se for este o caso, e mesmo, eu aqui digo, mesmo que você esteja projetando apenas a estação de tratamento, seria muito importante que você anexasse o projeto da rede coletora, especialmente aquela parte que chega na ET, a fim de que você possa demonstrar, ter um documento técnico que demonstra a compatibilidade topográfica entre a rede projetada existente e a estação de tratamento que você vai estar projetando. Portanto, é recomendável que você faça isso. Se você não tem acesso a isso, que pelo menos, eu acho que não deve colocar, ou se são muitas subbacias e são muitas pranchas do projeto anterior, para o qual você não foi contratado para fazer a rede, digamos, então você pelo menos elabore um croquis elucidativo, bem detalhado, mostrando a compatibilização, mostrando um esquema de como é o sistema de esgotamento sanitário, a rede coletora das subbacias do projeto da cidade que afluem à ET que você está projetando, faça confluir isso, mostrando cotas, mostrando digamos assim, pontos significativos, pontos notáveis no seu croquis de conexão entre os PVs que chegam lá do interceptor e do emissário, as cotas de projeto, as cotas de terreno, as profundidades relativas, mostrando a chegada da canalização com as respectivas cotas de projeto, com cota de coletor e a extensão, declividade,
conectando no seu tratamento preliminar dentro da área da ET. É fundamental que você apresente no seu projeto e demonstre no seu projeto, de forma gráfica, como é feita essa conexão entre as unidades a montante no seu projeto e a estação de tratamento. Você está como que apresentando um perfil do seu sistema, desde a rede que desemboca lá no canal da grade e vai adiante, seguindo o fluxo até entregar lá no rio. É importante que você apresente esse perfil. Então, daí você vai ter a topografia da rede coletora, vai ter a topografia da área da ET, propriamente dita. Muitas das vezes é uma topografia, temos a topografia da área da ET natural e temos a topografia da área da ET após ser feito o nivelamento da área, né? Então, vai ser feito ali, muitas das vezes, um trabalho de terraplenagem da área, e aí a partir dessa topografia de terraplenagem que lhe vai ser apresentada, você vai elaborar. Então você deve trabalhar aí, nesse caso, em conjunto com o topógrafo, de preferência, um topógrafo de sua confiança. Aí você vai apresentar a planta de situação e a planta de localização. Qual é a diferença, professor? A planta de situação é aquela que diz respeito ao posicionamento da área da ET em relação a toda a mancha urbana. E aí você pode colocar isso, né, e aí por conta dos meios disponíveis hoje, você pode fazer isso na forma de zoom. Você pode mostrar onde é que fica a situação, a área da ET em relação a toda a cidade. E depois você pode mostrar, se quiser, a área da ET apenas em relação ao sistema projetado, apresentando o devido norte magnético. E aí você tem, portanto, aonde está situada a estação de tratamento em relação ao seu sistema e em relação aos bairros contíguos da ET, em relação ao rio que passa, em relação a pontos notáveis da região ali na área de entorno onde a ET será implantada. E a locação? A locação é a planta que você apresenta ortogonalmente lá dentro da área da ET, estabelecendo coordenadas de cotas, tanto no sentido longitudinal como no sentido transversal, a fim de locar as diversas unidades de sistema e as diversas construções que vão ser implementadas dentro da área. Então, você tem lá a guarita, dentro da área da ET, você tem o portão de acesso a pedestre, portão de acesso a veículos. Qual é a distância relativa em relação ao muro? Qual é a distância, por exemplo, você tem o tratamento preliminar, qual é a distância relativa da face do início do tratamento preliminar em relação à testada do terreno? Qual é o valor da cota em relação à face do tratamento preliminar para o muro mais próximo, no sentido X e no sentido Y. Aí você tem os reatores. Os reatores, digamos, você optou que ia fazer 3 reatores em paralelo, eles vão ficar um ao lado do outro. Então, qual é a distância entre eles e qual é a distância deles para a cerca do lado esquerdo e a cerca do lado direito e a cerca que ou lá para o fundo do terreno da ET ou para o início do terreno? Qual é a distância relativa entre esse reator e de repente uma construção, uma calçada próxima, um arruamento próximo? Qual é a distância relativa entre o quadro de comando de bombas e a área do tratamento preliminar ou a casa de química ou a guarita? Entende? Então, cada uma das unidades de sistema devem ser localizadas dentro da área da ET com as suas respectivas cotas de distâncias relativas. Para que isso? Para que quando ou você mesmo for executar, ou alguém responsável pela execução da obra lá, um engenheiro civil, etc., que ganhou a licitação e vai executar a obra, ele pegar a prancha, ele possa estabelecer, né, fazer o gabarito, a tabeira, e aí localizar e mandar escavar as fundações das construções dos prédios, fazer a escavação para poder construir a laje de apoio lá para a construção do reator, e assim sucessivamente. Então você tem as duas plantas, a de situação e de locação. A de layout e block layout,
são pranchas, aonde você, o block layout, você, quando tem uma ET mais complexa, você só coloca retângulos e estuda o melhor posicionamento em termos de fluxo do processo de produção das unidades de sistema relativas uma à outra dentro da área da ET. O layout propriamente dito, você já detalha, você já consegue vislumbrar em detalhes, como se você tivesse de helicóptero olhando de cima o telhado, o tratamento preliminar, as escadazinhas, as árvorezinhas, onde é que vão ficar. Então, a diferença de block layout para layout é que o block layout, ele estabelece apenas uns retângulos, uns círculos de posições relativas, onde o projetista apresenta o estudo do melhor arranjo de posicionamento entre as unidades de sistema. Por exemplo, no block layout, digamos que você, ainda inexperiente, coloca o tratamento preliminar lá no final. Então, o esgoto entra aqui, vai até o final do terreno, depois de lá, aí você coloca o reator aqui na frente. Aí ele tem que voltar o emissário para aqui para frente, porque o reator foi colocado aqui na frente. Aí depois você, na sequência, você coloca, depois o reator, você coloca lá perto do tratamento preliminar, nos fundos do terreno, a desinfecção. Então, quer dizer, olha a bagunça, né? O que é que você vai fazer? Você vai procurar arranjar de forma lógica. Peraí, a sequência do meu processo é assim: o esgoto chega, desemboca o último PV do emissário de esgoto bruto, desemboca dentro do tratamento preliminar, do canal da grade. Então, na sequência do tratamento preliminar, eu vou ter o bombeamento na direção do reator. Então, é interessante para mim que o reator esteja o mais próximo possível do posto de sucção da elevatória que está conectada ao tratamento preliminar, porque aí eu vou ter, evidentemente, um emissário de recalque com distância menor, então vou ter menos perda de carga, a bomba vai ser mais econômica, etc. Percebe? Então, você começa a arranjar, fazer arranjo físico dentro da área da ET. Esse é o block layout. E o layout, uma vez que você decidiu pelo melhor arranjo, você meio que desenha em uma escala muito diminuta as posições relativas das casinhas, das árvores, do arruamento, aonde vai ter os reatores, você mostra lá o tratamento preliminar. E hoje no AutoCAD é possível fazer isso num detalhe que fica muito bonito, muito esclarecedor, e aí dá para ter uma noção muito boa de como ficará a ET quando estiver construída, se alguém passar por cima dela de helicóptero ou de avião. Então, esse é o layout. E é ter um entendimento de como a ET vai funcionar, vai ser distribuída dentro da área. Aí nós temos urbanização e paisagismo. Claro, você não vai projetar apenas as unidades de sistemas, digamos assim, técnicas do ponto de vista do saneamento, o que é relativo diretamente ao tratamento. Mas você precisa também garantir que as pessoas que visitam a ET tenham, vamos dizer assim, uma sensação agradável de visitar, que não seja algo feio, que não seja algo assim repulsivo aos olhos. Então, é importante que, por exemplo, o terreno seja recoberto ou com grama ou com um leito de brita, para que não fique nascendo mato ali, aquele mato fica dando aquela ideia, passando a ideia de abandono, de falta de manutenção. Você vai ter arruamento para pedestre, calçadas e arruamento para veículos, né, para caminhões de acesso, para remoção de lodo, etc., para remoção de conjunto motobomba para levar para manutenção. Então você vai ter aí paisagismo no sentido também de arbóreas, né, para que seja agradável não só para quem entra na ET, mas também na área de entorno, minimizar o impacto da construção de uma estação de tratamento na área, porque normalmente tradicionalmente acaba por causando dano ao setor imobiliário no entorno da ET, porque ninguém vai querer morar perto da estação de tratamento de esgotos. Isso está mudando, e aí existem até arquitetos especialistas para projetar estação de tratamento. Você pensa que aquilo ali é tudo, menos uma estação de tratamento, e você entra e vê que é bem agradável, né? Tem estações de tratamento que parecem verdadeiros jardins na China, né? A gente vai poder ver aí lá quando nós tratarmos de urbanização e paisagismo. E aí você tem, depois que você observe que daqui, topografia até urbanização e paisagismo, você tem
as linhas gerais do projeto dentro da área da RET. Muito bem, mas agora você vai para cada unidade de sistema detalhar, apresentar pranchas que detalhem tudo relativamente às especificações construtivas para executar a obra daquelas unidades. Então você vai ter plantas, cortes longitudinais, cortes transversais e detalhes de tudo o que é básico e o que você julgar necessário para a boa compreensão e execução da obra. Então você vai ter isso, plantas, cortes longitudinais, transversais e detalhes para tratamento preliminar, para poços e caixas, para estações elevatórias, para reatores, claro, é o coração da ET, leitos de secagem, dispositivos de desinfecção e o caminhamento e o perfil do emissário e de esgoto tratado. Então, basicamente, aqui nós temos o que seria o mínimo para se levar em consideração em termos de parte gráfica para o seu projeto, certo? E aí, eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou já para ir, né, buscando uma finalização, propor aqui um exercício para você fazer, tá certo? Que você estruture, com base no projeto final da disciplina, o seu memorial descritivo, né, do projeto da equipe, e que você já apresente a prancha planimétrica ou a imagem de satélite com delimitação da subbacia da área a ser esgotada, que você apresente a prancha planimétrica das áreas potenciais de implantação da ET do projeto final, que é na parte de estudo preliminar, e que você realize o estudo de seleção de alternativa da melhor área de implantação da ET, levando em consideração os aspectos topográficos, o acesso para aquela área e a proximidade do corpo receptor ali, e também em relação a ventos dominantes. Você sabe que é importante para minimizar o impacto de emissões odorantes na área da ET. Mas, para finalizar essa aula, eu gostaria de mostrar aqui para vocês exemplos de memoriais descritivos, onde nós podemos ver no relatório geral a parte a parte gráfica do relatório do projeto de engenharia, né? Então aqui eu tenho pelo menos 2 exemplos de projetos para que nós possamos vocês possam verificar como é que o projeto na prática, certo? Então, você tem aqui esse relatório aqui, diz respeito ao descritivo técnico, como nós já apresentamos na aula anterior, né? E esse descritivo técnico apresenta, então, todas as características julgadas necessárias, parametrizações, informações a respeito do município, da população, cálculo de vazão, estimativa para o horizonte de projeto, apresenta também a concepção do sistema, interligação, delimitação das subbacias, apresenta, enfim, tudo que o projetista julga necessário e importante para que seja bem compreendido o projeto de forma descritiva. Depois, na sequência, a memória de cálculo de todas as unidades de sistema, mostrando como os reatores, o tratamento preliminar, a desinfecção, como tudo foi projetado. Isso aqui nós vimos na aula passada, eu apresentei inclusive um outro memorial descritivo, eu não vou retornar aqui, estou só passando por desencargo de consciência, lembrando aqui que deve ser anexada ao projeto a RT dos projetistas. Essa é uma RT fictícia, né, aqui de CREA Júnior, assinada pelos projetistas, né, que deve estar em anexo no projeto. Ok, e aí o volume 2 é exatamente as pranchas, certo? As pranchas que devem ser apresentadas. Então, quando você for fazer a apresentação das pranchas, você vai ter aqui, né, o volume 2 de 2 do projeto da estação de uma determinada cidade, a equipe técnica, com as informações da equipe técnica, a apresentação. Então, você vai demonstrar aqui, quais são as pranchas que são apresentadas aqui, a sequência de desenho. Nesse caso, desse projeto aqui, foi apresentada 8 pranchas, uma com a rede coletora da cidade, a outra com emissário de esgoto bruto e compatibilização topográfica, o layout geral da ET, o tratamento preliminar, poço de sucção e estação elevatória, o reator UASB, o leite de secagem, estrutura de apoio, casa do gerador.
Então, você já começa a observar, pelo que eu falei anteriormente, que esse projeto está bem incompleto em relação ao que é necessário de um projeto básico, certo? Mas aqui, pelo menos, nós temos um exemplo geral. Eu devo dizer, e digo isso com tristeza, é bem raro para você ter um projeto onde todos aqueles elementos sejam apresentados, né? Especialmente em projetos de pequeno porte, né? Mas pelo menos deve-se esperar esses elementos aqui fundamentais. Dessa prancha, prancha no formato A1, né, no padrão CAGES, ele apresenta aqui a rede coletora, certo? Onde é demonstrada os PVs, o fluxo, cada um dos trechos, as cotas, no caso aqui, de projeto, de terreno, de projeto e profundidade dos postos de visita, curvas de níveis, né? E aí você vê aqui a legenda da prancha, o carimbo demonstrando as informações necessárias para poder realizar a catalogação. No caso aqui, você tem aqui o carimbo, né, no caso da companhia, qual é a empresa, quem é o engenheiro responsável, quem é o responsável técnico, a designação do escopo do projeto, o assunto dessa prancha especificamente aqui é planta da rede coletora da cidade tal, o sistema de esgotamento sanitário, qual é a cidade, a localização, qual é a prancha, ela é a prancha 1 das 8 pranchas desse projeto, qual é a escala dessa prancha aqui, ela é 1 para 2.500 e a data. E aí cada uma dessas pranchas são apresentadas, e nesse caso aqui eu tenho mais uma segunda prancha, demonstrando aqui a conexão entre a finalização da rede e a área da ET. Neste caso aqui, ele está demonstrando aqui a chegada do emissário na área da ET, onde vai ser projetado. E aqui também demonstrando o emissário da área chegando lá no corpo receptor que passa aqui, ó, certo? Então você pode ver aqui o emissário de esgoto tratado, diâmetro de 600 milímetros, a uma extensão de 93 metros, chegando aqui, certo? Aqui no caso, observe que ele chega na cota de cheia do rio Cariús, nesse exemplo aqui. Está faltando aqui algumas informações, está faltando, por exemplo, a declividade do emissário, e na verdade a declividade do emissário em seus trechos, entre postos de visita, né? Aí, mas discutiremos isso depois. Aqui nós temos a apresentação do layout geral da ET. E aproveitou a prancha aqui para apresentar o detalhamento, aquilo que eu chamo, que eu falei há pouco, né, a respeito dos detalhes. Você tem aqui os detalhes em planta e em vista dos portões de acesso, tanto para veículos como para pedestres. Aqui ela não colocou para pedestre, né? Só colocou para veículos, na verdade. E aí você tem aqui os detalhes. Observe que ela quis demonstrar aqui, nesse corte DD, ela mostra aqui, ó. Ela quer mostrar aqui como é essa tubulação. Então, é uma tubulação galvanizada com diâmetro de 2 polegadas. Então, ela faz um corte DD, e aí esse corte DD é apresentado aqui ao lado, observe, corte DD, onde ela demonstra aqui como é que é feita a ligação entre o tubo galvanizado e uma cantoneira de 1 polegada por 3,16 polegadas, soldada para que seja colocada a tela que recobre o portão, né, que é a vedação, que é uma malha quadrada do tipo retângulo 2 por 2 polegadas de arame 10. Então, observa aqui que ela aproveitou o layout para apresentar esses detalhes. No layout, como pode ser visto, você tem aqui uma areazinha, uma planta. Vamos ver aqui onde é o acesso. Tem aqui o estacionamento. Olha aqui, ó, a guarita. A guarita tem arbóreos aqui, né? Tem a entrada para veículos, tem a entrada para pedestre. Aqui você tem área de manobra e traslado de veículos.
Aqui ela chamou esse material aqui de piso intertravado, tá? Intertravo, né? Intertravado, retangular. Aqui ela apresentou leito de secagem, mostra aqui, ó, os poços e caixas, está faltando aqui umas setazinhas para ajudar, para entender o fluxo, ajuda. Aqui é demonstrado aqui onde fica o tratamento preliminar, então aqui eu tenho a tampa de concreto do PV na chegada, tem o tratamento preliminar, que já é um layout, não é um block layout, você já consegue ver mais ou menos as nuances da estrutura, não são apenas retângulos, círculos, figuras geométricas representativas, né? Aqui você tem a estação elevatória, dá para ver aqui o trilho, né, e etc. E você consegue ver aqui a escadinha, ok? Então, se você der uma olhada aqui do lado, ela colocou o quadro do gerador, né? Colocou o quadro do gerador, faltou energia aqui, né? E aí, nesse quadro do gerador, você tem aqui a plantazinha